No Jornal da Pan, Giroto Filho. Bom dia, Giroto. Bom dia, e apresentando nosso convidado, né? Entrevista exclusiva para a Jovem Pan, ele que acaba de ser eleito presidente da Câmara Municipal de Marília. Bom dia, Danilo, obrigado por estar aqui na Jovem Pan, logo após um dia tão importante aí na sua carreira. Bom dia, Giroto, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Jovem Pan de Marília, bom dia aos ouvintes que nos acompanham e agradecer, estou muito contente. A responsabilidade é grande, mas eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer os colegas vereadores que me deram essa oportunidade. Nós estamos unidos e guiados por um espírito de união. A situação da cidade realmente é muito crítica, muito difícil, então é importante que a Câmara esteja unida e com um único propósito, que é atender às demandas da população. Então, obrigado, para mim é uma honra poder estar aqui. Eu sou fã, sou ouvinte assíduo aqui da Jovem Pan e muito obrigado pelo convite. Danilo, dá para falar que foi um prêmio à coerência, um prêmio à fidelidade? Afinal, você, nesses 8 anos aí de era Tanel, não vou citar o que eu coloquei no meu Instagram, porque falaram que foi de baixo calão, né? Embora sempre me tratou com baixo calão, então seria uma reciprocidade. Mas essa era do pior governo da história da cidade de Marília, você manteve-se ali coerente na oposição. E talvez hoje dentro do Legislativo mais próximo do Vinícius Camarim. Então acabou sendo uma premiação a essa fidelidade, a essa coerência, a sua eleição à presidência da Câmara? Olha, Giroto, a gente sempre buscou, independente do prefeito, é evidente que a gente tem uma trajetória muito próximo do prefeito Vinícius Camarim, o qual eu parabenizo também ele e o Rogerinho pela eleição. Eles estão sintonizados com as necessidades, com as demandas da população, e eu não tenho dúvida que eles vão se dedicar ao máximo. Os desafios são imensos, mas eu vejo que a vontade, a dedicação são maiores que o desafio. Então eu sou muito grato também ao prefeito Vinícius, o vice Rogerinho, e a gente tem uma trajetória de fato muito próxima. Eu sempre fui um admirador do trabalho deles, uma pessoa que cumpriu com as suas obrigações onde esteve como deputado, foi um braço forte para nos ajudar, principalmente nas áreas mais sensíveis, a saúde, ao social. Vocês são testemunhas disso, ele teve por várias ocasiões. Então a gente busca manter a coerência, independente de questões pessoais, mas sobretudo aquelas pessoas que trabalham, que se dedicam, que de fato cumprem com aquelas obrigações que a população confiou. E eu tenho visto isso na trajetória do Vinícius, né, do próprio Rogerinho, né? Então a minha trajetória, a minha proximidade se dá principalmente por serem atores assim importantes no cumprimento do dever público de atender a população. E evidentemente que isso facilita. É importante a Câmara manter um diálogo constante com o Executivo, trabalhar junto, né? E eu não tenho dúvida que a Câmara vai ser um pilar importante para ajudar nas transformações, nas mudanças que a cidade precisa. No caso ali, o resultado foi expressivo, 15 votos a 1, né? 15 votos entre 17 para o Danilo, presidente, 1 voto ao Nard e 1 voto ao FEF, então 15 a 1 a 1. Mas e a construção disso? Porque às vezes a gente pega só a fase final do processo, que é a votação em si. Mas a construção, em qual momento que ficou, que você percebeu que falou assim, não, é irreversível, vou ser o presidente da Câmara pela primeira vez na minha carreira política? Olha, Giroto, a chapa, os partidos da base aliada que apoiaram o Vinícius e o Rogerinho na eleição, nós elegemos 12 vereadores. Dos 17, 12 foram eleitos no nosso grupo. Então é natural que dentro desses 12 chegasse a um denominador comum e a gente escolhesse alguém. Fiquei muito contente. Quer dizer, só a base já daria a vitória, 12. Só a né? base daria a vitória. Mas poderia ter rachado, né? Sim, sim. Então eu fiquei assim, muito contente de ter o meu nome escolhido pelos colegas, né? Então a gente já vem conversando ao longo desses meses, né? E construindo essa união, construindo. É evidente que os vereadores que tenham
que têm um pouco mais de experiência, que já estão no segundo, terceiro mandato, tem não digo um peso, mas assim, uma compreensão maior, uma experiência maior, então isso acaba ajudando. Então nós fizemos a composição da mesa diretora, porque o presidente sozinho não faz nada, é importante essa união, a própria mesa diretora, que está composta por vereadores que estão no segundo, terceiro mandato, né? Os vereadores novos que chegaram também, a gente observa que, embora estão vindo agora, são pessoas com bastante vontade de trabalhar, pessoas que já têm um trabalho de base, já têm um trabalho social dentro de cada segmento. Então eu acho que a Câmara e a cidade têm a ganhar com isso, com essa união. E eu fiquei muito contente de ter o meu nome escolhido. É a primeira vez que eu sou presidente, então eu vou precisar muito do apoio de todos lá na Câmara, do próprio corpo da direção da Câmara, né? E o nosso propósito é avançar aí nas questões, nas dificuldades da cidade, principalmente. Vocês são testemunhas, né? A cidade clama por melhorias, a situação dos últimos anos foi muito difícil, né? Então nós estamos animados e unidos para, junto com o executivo, junto com o prefeito, fazer o enfrentamento dessas questões. Administrativamente falando, o senhor sucede ao Eduardo Nascimento. A vida do senhor é mais tranquila na Câmara, administrativamente falando, do que a do seu amigo Vinícius Camarinha, que sucede o pior governo da história do Daniel Alonso? Olha, Giroto, o Vinícius tá assumindo aí baitas desafios, né? Vamos falar outra palavra de baixo calão, né? Baitas desafios. Vamos deixar mais tempo, tá ferrado, né? Eu vejo o Vinícius como uma pessoa muito preparada. Ele se preparou nos últimos anos e, principalmente, ele teve a consciência e dedicação de sair de onde ele estava e vir ajudar a população no momento difícil que passa a cidade. Porque para ele seria muito mais cômodo continuar como deputado, ele que estava indo muito bem, ajudando muito a cidade, a região, com a perspectiva de assumir postos maiores na Assembleia, como líder de governo, que já foi também, ou própria presidência da Assembleia Legislativa, e ele teve um olhar para a população de Marília, para a nossa cidade, e saiu da zona de conforto e veio enfrentar essas questões. Então ele tem grandes desafios, eu vejo que ele está preparado para isso, está com bastante vontade, e da Câmara da mesma forma, Giroto. É evidente que esses desafios estão no Executivo, mas a Câmara faz parte disso, porque você acompanhou esses últimos anos, quando o Executivo não vai bem, a Câmara também não vai bem. É muito difícil, não tem como um ir bem e o outro ir mal, então nós estamos unidos no mesmo pensamento aí, de fazer esses enfrentamentos que são necessários e, sobretudo, com muita responsabilidade, porque a situação de fato é muito difícil. Ô Danilo, você acha que pelo fato de você ter um bom relacionamento com toda a Câmara, mesmo mantendo sua posição, você hoje, talvez por isso você acha que você tenha sido bem votado e isso vai facilitar o governo Vinícius também, você ter essa ponte entre os dois, entre a Câmara e o próprio prefeito? Assim, ajuda, mas o que eu percebo, Glaís, assim, que a maioria dos vereadores, a grande parte, quase, eles estão sintonizados com as necessidades, as demandas da população. Legal. Então isso, de certa forma, está sintonizado com o que o prefeito Vinícius está pensando também, do que ele propôs no período eleitoral. A grande maioria dos vereadores eleitos estiveram nas reuniões de construção do plano de governo. Então os vereadores, a grande maioria que participou disso, está sintonizado com as demandas da população, as necessidades, que é o que o Vinícius tem apresentado, tem proposto. Então isso facilita muito quando há uma união de propósito em benefício da população. Então a gente sabe que vão ter muitas dificuldades, vamos ter que agir com bastante responsabilidade, mas isso acaba facilitando esse diálogo e facilitando esse trânsito, tanto na Câmara como no Executivo. Eu pergunto porque a gente teve uma Câmara bem omissa, né, no último mandato, e a maioria desses vereadores se reelegeram. Então é meio estranho de entender que uma Câmara que foi tão omissa com a cidade agora resolveu que quer ser, né, que quer partilhar desse governo. Que bom. Não, Que bom.
O que eu... É que o governo foi extinto também, né? Tem essa Felizmente também, o né? governo mais, que destruiu né? a cidade está extinto. Mas né? eu percebo isso, Gleis, assim, quando o executivo não vai bem, a Câmara também não vai. Faz sentido. Posso tentar refazer? Porque Claro. ó, o que eu percebo até era a minha próxima pergunta. Você teve 15 votos. A gente está acostumando agora com 17, que é o aumento de vagas na Câmara, de 13 para 17. Mas 15 entre 17. Os 2 votos que o Danilo Bieski não teve, não vieram da base do Daniel Alonso. Porque o vereador Nardi foi eleito no grupo de vocês e o vereador Pfeffin também era oposição ao Daniel Alonso. É choque de realidade no Daniel Alonso, ou seja, todo mundo querendo descolar. Os vereadores sabem no dia a dia o que foi a gestão do Daniel Alonso. Quer dizer, até eles estão descolando, né? O Daniel Alonso começa a ter agora o choque de realidade, né? Porque ninguém mais quer ter o seu nome associado ao pior momento da história política e administrativa da cidade de Marília. Foram anos muito difíceis, né, Giroto? A situação da cidade tá muito crítica, né? A gente vê situações aí na saúde, na conservação da cidade. Eu vindo para cá, nós acabamos de passar um final de ano, Natal, Ano Novo, a conservação péssima, locais onde a população usa para lazer ali, própria a pista de caminhada aqui da Avenida Pedro Toledo, com mato na altura da cintura. Então você vê o descaso com a coisa pública, e isso de fato acaba refletindo também nos vereadores, as pessoas que porventura estavam na base do Daniel. Então é natural que haja uma mudança, Descolamento. e principalmente a perspectiva de melhoras da cidade, né? Porque de fato foram muito difíceis esses últimos anos, e vamos pagar o preço agora, né? Eu deixo uma provocação aqui para a volta do intervalo comercial, fechando a primeira meia hora do Jornal da PAN. Se existe dinheiro no caixa, porque em alguns lugares o ex-prefeito Daniel Alonso divulgou que teria 70 milhões, foi por maldade que ele não pagou os aposentados e pensionistas em dia, foi escalonando o pagamento, por maldade que deu calote no SAMU, por maldade que não fez a própria folha dele de dezembro de pagamento dos servidores municipais, que poderia já estar paga, né? Então, se é verdade que existe dinheiro em caixa, então ele foi maldoso, dando tantos calotes em tantos fornecedores, inclusive em áreas tão importantes Essenciais. quanto a área da saúde. Os próprios fornecedores, calote no HBU, calote no PA Zona Sul, calote no SAMU. Então, se existe dinheiro em caixa, por quê? Foi por maldade, então, que ele deu tanto calote até o último dia do seu governo? Projeto Verão. Eu e a dermatologista Natália Papa Ordênios, um casal da saúde aqui, Já me antecipei aqui. ao vivo no Jornal da PAN. Danilo, logo mais às 11 horas, o prefeito já da cidade de Marília, Vinícius Camarneiro, concede entrevista coletiva. Claro que o assunto principal vai ser o caixa da prefeitura, e eu acho muito interessante porque a pessoa fica 8 anos no cargo, que é o mais honroso da cidade de Marília, e não tem a dignidade de trazer o documento. Traga o extrato da conta bancária para validar as palavras que ele solta ao vento de forma irresponsável. Então, se tem esse dinheiro mesmo em caixa, por que não trouxe o extrato ali da conta bancária? E por que não pagou? Quem está em dívida, inclusive a folha de pagamento de dezembro, que é dele. Deixar se paga já se existe esse dinheiro. Por maldade, você que está aí em dívida para receber do Poder Público Municipal, está na maldade, está na fila ali, pequenos fornecedores às vezes, sem receber, levando calote. Então não dá para acreditar que existe dinheiro no caixa, que ele falou, né? Até porque não apresentou o documento com o recibo, o extrato bancário comprovando o que fala, né? E o único, nem sei qual é o nome do site, ele é o único. E agora na internet, a internet aceita tudo, né? Sem dúvida, Giroto. Uma situação muito preocupante, principalmente a questão dos servidores do município. Você muito bem colocou, isso é a folha de pagamento referente a dezembro. Esses trabalhadores cumpriram com as suas obrigações do mês de dezembro, são mais de 5 mil trabalhadores, desde as pessoas mais simples, mais humildes, que estão lá na ponta, até os profissionais médicos, professores, enfim, essas pessoas trabalharam no mês de dezembro, e a folha referente ao mês de dezembro, de fato não há previsão, não foram deixados os recursos necessários para o pagamento. Essa questão de 70 milhões aí
é muito estranho, porque não há informações. Eu imagino que até o Vinícius vai apresentar agora na coletiva dados, porque foi no porta-mala do carro? As informações da ausência... Confundiu ali a contabilidade, né? Da ausência de recursos são informações técnicas da prefeitura, ninguém tirou da cabeça. Então há uma situação bastante crítica, não há recursos para cumprir com as obrigações trabalhistas dos servidores, e os outros fornecedores também que você citou, a própria questão do SAMU, que já faz uns meses que não paga. O SAMU, que é um serviço extremamente importante, de urgência, emergência, que não foi pago. Outras questões, os precatórios, que inclusive demandou até bloqueio de recursos do FPM do município, e tantas outras questões. Agora, se havia esse recurso, nós não sabemos para onde foi, quem que pagou nesse final de ano, se utilizou algum tipo de recurso para pagar. Isso nós vamos averiguar, nós vamos levantar, porque se de fato existiam esses recursos, nos causa estranheza, porque as informações técnicas demonstram totalmente o contrário, uma situação bastante crítica, a conta da prefeitura negativa. Na última audiência pública, inclusive com a apresentação dos secretários, o próprio secretário da Fazenda nos apresentou lá um extrato do banco da prefeitura. É a mesma coisa quando você vai no banco, tira um extrato, e lá estava 92 milhões negativo na conta da prefeitura. Então eu não sei se teve alguma mudança da semana passada para cá. 92 milhões negativo, e com uma previsão de entre 150 e 200 milhões para despesa a curto prazo, coisa que deve ser pago na próxima semana. Então uma situação bastante crítica, até irresponsável, principalmente frente às milhares de pessoas, principalmente os trabalhadores, as pessoas mais humildes, que dependem desse salário, dependem desse pagamento para honrar seus compromissos. Tem gente que paga aluguel, tem gente que precisa comprar medicamento, pessoas que têm familiares com problema de saúde, enfim, os aposentados que sofrem bastante também com essa situação. Enfim, então uma situação que causa muita estranheza. Os aposentados foram pagos de forma escalonada, uma coisa humilhante. Até exatamente. Ali o Natal, próximo a Natal, ainda não haviam recebido o 13º. Sem dúvida. Pagamento escalonado. E o próprio calote no IPREM, né? O próprio calote no IPREM, que foi dado em 100% da cota patronal mais uma vez. No caso aí, no meu Instagram, o pessoal até falou muito no @GirotoFilho, que esses 70 milhões que ele alucinou aí nas redes sociais se somam aos 70 milhões da pandemia que a gente está procurando até hoje, né? Então já são 140 milhões. Se você somar os 70 milhões, mais um hospital de campanha também que está voando por aí, né? Um dia aterriza. Um hospital de campanha que ele anunciou em rede nacional e até hoje não aterrizou na cidade de Marília. Agora, como fazer? Porque, por exemplo, a folha de pagamento hoje é em torno de 30 milhões. Pelas informações que eu tenho, extraoficiais, o prefeito deve oficializar às 11 horas, o saldo haveriam 2 milhões para fazer frente a 30 milhões em folha. E em termos de repasse, como que está? Vocês já estão fazendo esse levantamento? Como vai ficar? Vai ter que fazer empréstimo para pagar a folha de pagamento de dezembro do ano passado, que da gestão do Daniel Alonso? A folha dos ativos, em torno de 32 milhões, mais os aposentados, pensionistas. Fora os aposentados e pensionistas. Chega próximo em torno de 40 milhões a folha. A equipe do prefeito está correndo e verificando de que forma pode fazer, onde que tem recurso, de que forma que pode remanejar, porque, aliás, o prefeito está assumindo hoje. Aliás, hoje, na verdade, é ponto facultativo no município, está só o Vinícius, o vice e os secretários trabalhando hoje desde manhã. Aliás, desde o início eles não mediram esforços, já estão prontamente trabalhando. Então ele está colocando o pé na prefeitura hoje. As informações que receberam desde então foram através da transição, que foi muito difícil também, muitas informações não foram repassadas até hoje, né? Então, hoje que o prefeito, o vice, os secretários vão ter exatamente a noção de como está a situação e de que forma vão enfrentar isso. O Vinícius tem esse compromisso de honrar essas questões, mas vai ver as condições financeiras, de que forma pode remanejar, se há uma abertura para fazer um empréstimo, inclusive.
Inclusive nós da Câmara Municipal estamos meio que de prontidão, caso seja necessário a convocação de uma sessão extraordinária para conferir algum tipo de autorização ao Executivo para alguma medida emergencial para sanar essas questões mais urgentes dos servidores, do próprio SAMU. Nós estamos de prontidão para apoiar essas iniciativas e para ajudar a resolver essa situação. A questão do lixo também, tanto no Natal quanto no Novo, reclamações dos 4 cantos da cidade na questão da coleta. Estamos no limite ali, deve haver calote aí nesse setor, porque hoje aproximadamente 50% da coleta é terceirizada e 50% é própria. 70% né? 70-30? 70-30 subiu então. Como está essa questão? Houveram atrasos também no pagamento de diversas. A questão do lixo é uma coisa que preocupou bastante, que houve atraso. A questão contratual prevê a rescisão de contrato quando você fica 90 dias sem pagar. Então eles ficavam 80, 85 dias sem pagar. A hora que ia dar os 90, eles vão lá e pagavam um pouquinho, porque aí não há possibilidade da empresa pedir a rescisão do contrato e vai empurrando. Então esse final de ano teve impacto também na questão da coleta, na questão do cuidado, da manutenção da cidade. Nós temos visto aí vários locais com situação bastante crítica, bastante precária. Enfim, é uma situação que já vem, foi uma característica desses últimos anos, esses atrasos. A própria UPA, o PEASU que você citou, a Unimar sempre se dedicou, apoiou, não esse prefeito, mas todos os prefeitos, eles sempre apoiaram a cidade, então sempre tiveram à disposição para apoiar, e um calote milionário também na UPA, no PEASU. Isso acaba fragilizando muito o atendimento, dificultando a ampliação de plantões nos momentos críticos, né? Nós vimos aí a sobrecarga, enfim, é uma série de situações, uma série de problemas, e que a falta de pagamento tem afetado vários setores do município. Então, além de auditar, é claro, os 8 anos aí do período Daniel Alonso, há que colocar uma lupa mais especial nessa reta final, até para se houveram pagamentos fora da ordem cronológica, porque algumas pessoas se lambuzaram em dezembro aí, alguns fornecedores. Isso vai ser levantado agora e auditado pela Câmara Municipal, sob seu comando, e o Executivo sob o comando de Vinícius Camarim? Sem dúvida, Juro. Nós vamos ter detalhadamente o que de fato a Prefeitura detinha de recursos nesse final de ano. Se tinha recurso disponível mesmo, como alegam aí, eu não acredito, mas se tinha recurso, por que não foram priorizados os servidores? Por que não foi priorizado o SAMU, o serviço de saúde, a própria coleta de lixo? Então, precatórios. Os precatórios, que há uma obrigação legal da questão dos precatórios. Então nós vamos ter essas informações para saber exatamente se tinha o recurso, o que foi pago e por que não foi priorizado os serviços essenciais. E os próprios servidores que se dedicaram, trabalharam e cumpriram com as suas obrigações no mês de dezembro, sob a gestão do ex-prefeito ainda. Então logo mais às 11 horas, a primeira coletiva do governo Vinícius Camarim, dizendo assim, né? Já empossado no cargo e com acesso às informações do fluxo de caixa da Prefeitura Municipal, que é algo público, né? Absurdo isso, né? Tem que tomar posse para começar a ter a chave e o acesso às informações que poderiam ser listadas a qualquer cidadão, né, da cidade de Marília durante todo o período de transição. Sem né? dúvida. Poderia ter as portas abertas e transparência e acesso total aos dados, né? Absurdo ter que sentar, ser empossado legalmente no cargo para poder ter acesso real às informações que estão acontecendo dentro da Prefeitura, que é nossa, né? Que é da cidade. Agora, desculpa a gente ficar fazendo pergunta do Executivo, né? E a gente não fez nenhuma pergunta do Legislativo, praticamente, né? Em termos de execução do mandato de presidente, que são 2 anos, quais os principais objetivos aí do Danilo Bijeski, que gentilmente veio primeiro a Jovem Pan até do que a Câmara Municipal, daqui que o senhor segue para a Câmara Municipal pela primeira vez como presidente, né, para ter expediente na Câmara Municipal. É a primeira agenda como presidente aqui na Jovem Pan. Eu agradeço mais uma vez o convite. É importante a gente estar levando essas informações para a população. A Jovem Pan, que tem uma audiência sólida, ampla aí. E então fico muito contente de iniciar esse trabalho aqui na Jovem Pan. Os desafios são imensos, né, Giroto? Eu percebo que os vereadores estão empenhados, estão motivados, né? E a nossa mais difícil missão
de fato, dar o suporte legislativo necessário para as mudanças que a cidade precisa. Nós temos várias situações, a própria questão dos radares que a gente enfrentou, combateu bastante, a questão da própria saúde, a questão do social, enfim, uma série de situações que eu não tenho dúvida que a Câmara vai ser um braço forte e no que compete a ela vai estar junto para enfrentar essas dificuldades. Então acho que os maiores desafios são buscar caminhos, buscar alternativas, recursos externos, inclusive, né? Há um trabalho por parte dos vereadores, vinculado aos deputados estaduais, federais, às próprias emendas impositivas do município, que a gente já tem feito, já tem dado um apoio, principalmente às entidades, às associações, asilos, hospitais, as clínicas. Então isso acaba de alguma forma apoiando também esses trabalhos, enfim, e tantas outras coisas que porventura surgirem, né? Então acho que a Câmara é um modulador aí da vontade popular, como já diziam que é o braço político que o povo alcança, né? É o ator político que está mais próximo da população. Então acho que nós temos um papel importante de modular e priorizar as necessidades e os sentimentos da população. E agora com mais vereadores, né? Acha que fica mais eficiente esse trabalho ou a articulação fica mais complicada? A representatividade é ampliada, né? Porque você tem vereadores de outros, você observa ali vereadores de diversos segmentos da sociedade, né? Inclusive das mulheres, né? Ampliou bastante. Hoje nós temos 4 mulheres eleitas na Câmara Municipal. Quase 25%, quase um quarto do. Quase um quarto. Então, assim, é uma crescente, isso é muito importante. Inclusive, a abertura da sessão de posse ontem foi presidida pela primeira vez na história por uma mulher, que foi a Fabiana Camarinha, mais votada. Então, a primeira vez na história que nós tivemos uma mulher presidindo os trabalhos da Câmara Municipal. E isso muito nos orgulha, a gente quer que essa representatividade aumente mesmo. E da mesma forma, com 17 vereadores, essa representatividade aumenta, né? Algumas mulheres também só entraram porque foi possível a ampliação do número de cadeiras, né? Bom, agora está sendo feito o bingo. O André Francisco aqui no meu Instagram foi um dos que colocou essa questão de 70 milhões aí, que seria do Covid, que finalmente apareceu, né? E o bingo, né? Bem lembrado. Uns falam 2 milhões, outros falam só um site que coloca os 70 milhões. Eu tô no time do porta-mala. Eu acho que é raro ali, esses 70 milhões estavam no porta-mala, não estavam no caixa da prefeitura, mas logo mais às 11 horas teremos o fluxo de caixa, teremos os extratos bancários, os documentos, né? Porque se a gente for acreditar no que o Daniel Alonso disse, que havia 70 milhões, e o caixa ali, o extrato do banco não tem os 70 milhões, pode ter ido pro porta-mala. Pra algum lugar foi, né? Porque, tô aqui, meu último dia de prefeito, tem 70 milhões no caixa. Aí cadê esses 70 milhões? Para algum lugar foi, não é? Então agora é muito importante saber para onde que foi, mas logo mais às 11 horas a primeira coletiva do atual governo. Vocês não estão com medo não? 11 horas, a hora que abrir essa conta. É um porta-malão, hein? Para caber 70 milhões, um porta-malão bem grande, né? Porque falou, tem que provar. Claro. Né? E é importante, Hiroto, esclarecer para a população. O Vinícius tem prezado por isso desde o começo. De ser transparente, de colocar as coisas como realmente são, porque existe muita conversa, muito picuinha, essas coisas de rede social, conversa, coisa de WhatsApp, enfim, nós temos que mostrar de fato o que é real, o que é verdadeiro, o que está ali, né? Então é importante esclarecer para a população, porque é um desafio para todos. Nós precisamos, a Câmara precisa estar próxima atuando, o Executivo e a população também precisa entender e ter consciência da situação que chegou à cidade. Então é uma situação muito crítica. Todos nós vamos pagar essa conta aí, vamos ter muita dificuldade, mas eu não tenho dúvida que nós vamos agir com bastante responsabilidade e priorizar de fato aquilo que é importante para o município. Mas você vê que interessante o raciocínio. Eu quero dar crédito ao ex-prefeito Daniel Alonso nos 70 milhões. Eu quero dar crédito. Se a gente acreditar nele que existem 70 milhões e no extrato do banco não está,
né? Ele já foi em cartório, ele é o primeiro político do Brasil que registrou mentira. Porque ele registrou em cartório e depois privatizou o DAI. Né? Então acho que é o primeiro do Brasil que registrou a própria mentira em cartório. Será que é a confissão aqui vai ser inédito também? Né? Tinha 70 milhões, não tem mais. Para onde foi esses 70 milhões? Foi pro porta-mala do carro? Né? Será que vamos ter algo inédito também? Uma confissão pública ali? Né? Porque se a pessoa falou que tem 70 milhões, tem que estar no caixa. É só ir no banco lá, pô, cadê os 70 milhões? Aí eu acredito nele, que tem 70 milhões. O extrato do banco hoje não tem os 70 milhões. Para onde foram esses 70 milhões? Né? Então eu passo a querer acreditar nele, que existe 70 bastante milhões. O Chaves, né? Só os inteligentes podem ver. Não é? Dinheiro invisível. É igual a roupa do rei, né? A roupa do rei, né? O rei tá bonito, né? O rei pelado não fala assim, não. Essa roupa só inteligente que enxerga essa roupa. Sucesso, boa sorte, porque o legislativo ele é muito importante dentro da organização do município. E principalmente, eu acho que talvez fica a meu pedido público ao senhor, né, que o senhor ajude a orientar os outros 16 vereadores de qual a função de um vereador. Porque a gente até comentou outro dia aqui, é igual você chamar o bombeiro e ele fala, não quero apagar o incêndio na sua casa. Mas tem um retratinho aqui, tem uma fotinha sua aqui de profissional do mês, né, de destaque do mês. Não, mas eu quero que o senhor apague o incêndio na minha casa. Não, bombeiro apagar incêndio, onde já se viu? Eu tô aqui para tirar foto com o senhor. Então que os vereadores voltem um pouco pro prumo do que prevê a Constituição na atuação deles, né? Talvez seja o maior desafio do senhor aí nesses próximos 2 anos como presidente da Câmara Municipal. Sem dúvida, Giroto. Como eu havia dito, eu vejo que os vereadores estão motivados e sintonizados com as necessidades do município. As dificuldades dos últimos anos foram muitas e numa expectativa grande. Lógico que vão ter problemas imediatos aí, essa questão financeira, os servidores, a saúde, mas eu percebo que todos estão motivados a de fato cumprir com as suas obrigações e apoiar aquelas iniciativas que de fato forem bom para o município, né? Então eu vejo que a Câmara está preparada e está animada para ajudar, porque de fato não vai ser fácil. Eu volto a dizer, uma situação bastante crítica da cidade de Marília. Nós nunca tínhamos visto na história da cidade tamanha dívidas financeiras. Nós estamos falando em torno aí de mais de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão. É um orçamento do município. Nós nunca na história da cidade tivemos uma situação tão crítica, tão precária. É evidente que nas trocas de governo, às vezes tem uma dificuldade, tem uma crítica, mas do jeito que nós estamos vendo hoje, problemas em todas as áreas. Para você falar, não, tá um problema ali em tal lugar. Não, é generalizado. É generalizado. Se a gente for começar a falar, nós vamos ficar o dia todo aqui, no social, na educação, com as crianças sem uniforme, enfim, a conservação da cidade, asfalto que foi feito no final do ano, que já está com buraco já, enfim, é generalizado. Então nunca na história da cidade nós vimos uma situação tão crítica quando nós estamos vendo hoje. Então isso exige muita responsabilidade, paciência, porque não é fácil, você não transforma essa realidade do dia para a noite, e o mais importante, que a população consagrou nas urnas aquelas pessoas que de fato estavam mais alinhados com o seu pensamento, com as suas necessidades, e essas pessoas eleitas, prefeito, vice, os vereadores, estão compromissados em enfrentar essa situação e tirar, se Deus quiser, Marília dessa situação, desse buraco que ela se encontra. Muito obrigado, Danilo Bijeski, presidente eleito, presidente de fato já empossado da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Muito obrigada, Danilo, e continue com seus projetos na área da inclusão social da saúde, que tem sido incrível, e agora como presidente acho que você consegue fazer isso valer a pena, né, e valer na verdade, porque a gente teve leis aprovadas que não foram ainda colocadas em prática, né? Até a questão da ostomização e tudo mais. Sim, com certeza, bem lembrado. De fato nós vamos continuar priorizando essas questões da acessibilidade, da saúde, e agradeço mais uma vez a Jovem Pan, parabenizo pelo trabalho que vocês fazem de formação, e mais uma vez agradeço aos colegas vereadores que me deram essa oportunidade de estar como
presidente da Câmara, e parabenizo o prefeito, o vice, e contem conosco para a gente ajudar nesse árduo trabalho que teremos aí de transformar a cidade e fazer os enfrentamentos aí que Marília precisa. É isso. E logo mais às 11 horas, a primeira entrevista coletiva do prefeito empossado, Vinícius Camarim. Isso, agora 8h25. Repita. 8h25. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. Isso, rápido intervalo na rádio em 100,9, mas a gente continua um pouquinho no YouTube. Danilo, até a última vez que você veio aqui não tinha sido de fato colocado em prática essa questão dos banheiros e tudo que você tinha conseguido para os ostomizados. Ainda não foi, né? Não. Nós temos outras pautas, inclusive, dos ostomizados. Inclusive, ontem estive com o seu Salvador Santiago, que é o presidente da Associação Estadual dos Ostomizados. Nós temos outras pautas também, a questão da qualidade do material que é utilizado em sondas. Tem várias pautas que nós vamos apresentar. E eu até esqueci de falar na entrevista do secretariado, né? Ontem teve a posse dos secretários e eu vejo também que são... pessoas com bastante vontade, com bastante expectativa de trabalhar. Eu acho que isso vai facilitar, até algo importante que eu esqueci de dizer, essa integração dos vereadores com os secretários vai ser muito importante para dar andamento em projetos como esse. Então você vê como que te perde um pouco as referências, né? Porque voltou a ter qualificação para ser secretário, né? Era a impressão que a gente tinha, era, coloca ele que ele topa. Ele topa. Ele topa, ele assina tudo, coloca tal fulano, coloca ciclano, sem qualificação nenhuma ele topa assinar as coisas.